Meus queridos amigos, hoje nós estamos aqui com o polêmico homem Saulo Fonseca. Esse aí eu conheço há mais ou menos 25 anos, é uma das pessoas mais polêmicas que eu conheci na minha vida. E desde garoto sempre foi, tudo narizinho em pé e tudo mais. Então hoje ele está convidado para sentar aqui de frente com Mula, cara a cara, e responder algumas perguntas, deixando claro que as pessoas que são convidadas para sentar no MulaCast, ele não pode comunicar com ninguém que ele está vindo para fazer entrevista e nem tampouco nós passamos as perguntas para ele. Tem que ser cara a cara, porque senão não é cara a cara. Saulo, eu te pediria para você se apresentar aí para os meninos mais novos da Ordem Demolei e da maçonaria que não o conhecem. Mulinha, tudo bem? Obrigado por ter convidado. Eu nem entendi porque que você me convidou, porque eu não sou nenhum tipo de ícone para a Ordem, muito menos para... Acho que convidou porque eu sou seu amigo, deve estar sem convite, sem gente para poder chamar. Mas, de qualquer jeito, estou muito honrado de estar aqui do seu lado. Depois do Guilherme Santos, muito obrigado por ter me convidado. Eu iniciei em Sete Lagoas, em outubro de 96, há 28 anos atrás. Então, esse período inteiro eu te conheço. Eu iniciei lá e vim direto para a faculdade em Belo Horizonte, então eu ficava indo e voltando. E naquela época, eu tive a oportunidade de frequentar o Centro de Formação de Jovens, lá na Rua da Bahia. E a gente foi direcionado na época pelo saudoso tio Zé Vicente. E aí ele me apresentou um ser muito maluco, que ficava sentado atrás de um armário mais cobiçado do CJ, que ficava os brindes dos demolês, ficava as capas, ficava tudo, e era o Luiz Eduardo de Almeida. Então, Luiz, é uma honra estar do seu lado. Qualquer pedido que você fizer para os seus amigos, e eu me considero um deles, um honrado de ser seu amigo, vai ser atendido, mesmo sabendo da loucura que é sentar aqui na sua frente, na frente do Cacá, o risco que eu estou correndo. É óbvio que eu assisti a entrevista do Guilherme Santos para saber qual loucura que você ia fazer comigo, mas como você é imprevisível, eu estou aqui à sua disposição para lhe responder naquilo que eu puder te responder. E eu quero dizer que eu não sou polêmico, não, eu sou verdadeiro, entendeu? Então, a verdade tem hora que dói. E como eu nunca tive medo de muita gente, fui criado assim, isso incomodava muita gente. Então, na época, a gente era muito preparado para fazer assembleia, para discutir com as pessoas mais velhas, de igual para igual. E é isso que o Demolei, pelo menos, me formou, foi assim, né? Saber argumentar, só que isso incomoda. E tem a hora que a gente foi polêmico mesmo, de forma intencional, né? Mas você sempre foi muito polêmico. E os tios mais antigos, que o Deus os tenha nos bons lugares que são merecedores, que as espiritualidades os acolha devidamente. Mas você sabe que muitos o consideravam rebelde e narizinho em pé. Você realmente considerava, hoje a gente fala que é menino Nutella. Você era diferenciado quando você chegou no capítulo Sete Lagoas, a aceitação, que você era um garoto diferenciado lá dentro? Você sabe que em Sete Lagoas tinha muita gente diferenciada. Perdão. E o capítulo iniciou a gente iniciou, acho que foi 70 pessoas de uma vez só, na primeira iniciação com o tio Alberto Mansur. E sempre teve muita gente boa. Então, a instituição era muito maior do que qualquer pessoa que quisesse destacar lá. E como a gente tinha uma formação muito boa, familiar, e muita gente tinha essa formação lá também, a gente se incomodava com algumas imposições desnecessárias que fazia parte, inclusive, da juventude com 16 anos. O seu papel é contestar, não concordar, descobrir o que você faz com seus amigos e crescer a partir daí. E com 16 anos, eu já tinha uma opinião formada de muita coisa. E lá em Sete Lagoas tinha figuras assim, extremamente bacanas, inteligentes. Eu posso citar algumas: Carrel, Flávio, Hudson, Anderson, tinha o Josué. Pessoas que direcionavam o grupo. E naquela época, verdadeiramente, eu não aceitava algumas posições mais impositivas. E aí eu ganhei a fama de polêmico, porque contestar uma situação estabelecida nem sempre é muito fácil. E assim, nem sempre foi polêmico, sabe, Luiz? Na verdade,
Eu vou falar que eu fui injustiçado? Brincadeira, não teve isso. Mas em Sete Lagoas eu sempre acreditei que a instituição, e ainda é, pelo menos na nossa época era muito maior que qualquer pessoa que quisesse aparecer ou quisesse ser aparecido, sabe, Cacá? E lá, tanto que as pessoas a gestão era 6 meses, é uma loucura isso, né? 6 meses para você tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, então você tentava fazer tudo que podia ser ao alcance. E isso todos os 6 meses tinha guerra política. E a política do Demolei, na nossa época, era muito forte. As pessoas se preparavam para fazer uma campanha interna. Então, isso era muito arraigado no grupo. E isso prejudicou muita gente lá dentro, mas fez a gente evoluir, fez a gente crescer. Tanto é que Minas Gerais ela é reconhecidamente muito forte nas assembleias e na discussão política, seja na maçonaria, seja na ordem Demolei. E eu acho que vem dessa história que nós carregamos desde as formações dos capítulos que nós tínhamos anteriormente lá. A gente foi bem informado por um senhor chamado Sebastião Pontes. Sebastião Pontes foi convidado pelo tio Alberto Mansur, ele era sênior Demolei já, do capítulo Rio de Janeiro, e ele era oficial do Exército de Sete Lagoas, e ele foi responsável por nos formar como Demoleis, como em ritualística, nas 7 virtudes, nas posições, inclusive no reconhecimento da própria irmandade entre nós. O capítulo e o grupo era muito unido, muito forte. E, obviamente, tinha grupos que se dividiam lá dentro por política, por afinidade. E aí, nem sempre um grupo era muito amigo do outro. Mas isso se resolvia quando passava o momento da eleição. Terminava a eleição de mestre conselheiro, primeiro e segundo conselheiro, tudo voltava ao normal até os 6 meses posteriores, entendeu? Então, assim, eu era polêmico até um certo nível, não só eu. Mas toda a base que formou aquela época era polêmica, porque precisava ser polêmica. E é algo muito novo para a gente, né? A gente não tinha experiência de ter a ritualística, de ter a retidão, de entender que nem sempre nós temos a razão nas nossas opiniões, apesar da gente querer dar opinião com 16 anos, dar opinião sobre tudo. Nariz em pé é só a língua. Eu nunca fui nariz em pé, rapaz. Na verdade, porque quando a gente incomoda alguém, aí vem essa pecha falar que a gente é nariz em pé. Não, mas você nunca foi o queridinho lá em Sete Lagoas? Não, e como você se estabeleceu, sendo que havia uma rejeição dos pares, porque te considerava assim, mais elitizado que os demais? Isso... Quando alguém traz um preconceito sobre uma pessoa, aí não é culpa da pessoa, infelizmente. Eu não tinha como combater qualquer tipo de opinião que davam contra mim. O que eu respondia é fazendo trabalho e dando exemplos de amizade, de postura, de projetos, levando o capítulo Sete Lagoas, que é de onde eu nasci, para fora do estado, saindo do núcleo duro daquela cidade, indo para o estado, te conhecendo, indo para os congressos, indo para o Supremo Conselho, que antes era inacessível, né? Você se lembra que a gente fez, a primeira reunião que a gente fez, que eu participei da Assembleia do SCODB, foi com Vossa Senhoria, e eu era membro de Sete Lagoas, e eu fui lá para assistir, era proibido o Demolei assistir uma reunião de Assembleia. Então, assim, tinha rejeição às pessoas que estavam em destaque, por algum momento. Isso eu posso garantir, né? Porque eu conheço o Saulo de nome antes de conhecer pessoalmente. Não sei se isso é bom, né? Da década de 90. Não, era bom, porque eu iniciei no mesmo ano que você, né? Lá no Guido Marlieri. E você já era, lá antes dos anos 2000, 99, alguma coisa, você já era um Demolei famoso no estado inteiro. E essa questão, às vezes, da rejeição ou da aprovação, uma coisa a gente não pode negar. Você sempre foi competente. Mas você sabe por que você conheceu ele, participativo. Você sabe por que ele ficou conhecido? Lá vem, ó. Não, tem várias versões, né? Tem várias versões do conhecido. Quando eu levei a primeira vez numa reunião da Assembleia do Supremo Conselho, eu particularmente amigo do Mansur, e Mansur saiu gritando, ele permitia que as pessoas estivessem comigo, que continuassem acompanhando. Eu me levo o Saulo numa reunião e começou a questão, Mansur com aquelas ponderações dele, falar ponderação para não falar a ditadura de imposição. Saulo vira,
quebrar tudo. Ele veio, vamos quebrar tudo. Não foi nessa Assembleia, não. Você está confundindo. Nessa Assembleia, o tio Mansur estava discutindo uma rusga que o Gal 33 estava tendo com ele. E aí, a gente não podia ter fala. Da onde? Só o membro do conselho podia ter fala. E aí eu pedi a fala. E aí eu falei assim, olha, o rapaz quer falar, né? O rapaz que tá com o Luiz quer falar. Eu não era ninguém, mas eu era amigo do Luiz. Aí eu perguntei pro Mansur, falei assim, Mansur, essa briga é sua ou é da ordem? Ah, meu amigo, o bicho pegou na hora. E aí o Luiz falou assim, você tá ficando maluco? Eu falei assim, olha, correu um risco. Eu não tô entendendo, a briga é dele ou é da ordem Demolê inteiro? Porque por enquanto eu não tô entendendo essa Assembleia. Já tem meia hora que estão discutindo, fulano, uns nomes que eu não fazia nem ideia quem é, depois eu consegui entender quem que era. Mas né, foi a primeira vez que eu tive a honra de participar de uma Assembleia do Supremo Conselho. Achei extremamente legal. E o Luiz que me deu essa oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro, que era engraçadíssimo viajar com o Luiz, sempre foi. E aí, essa reunião, eu fiz a pergunta. Então, o Luiz tem razão. Eu ficava muito incomodado com as opiniões generalistas sem ninguém perguntar. Eu olhava aquele monte de gente inteligente em volta, porque eu achava todo mundo inteligente, né? O povo com colar, terno, é inteligente, faz sentido. Aí você olhava pro Luiz. Eu olhava pro Luiz. Não, o Luiz calado. Eu olhava pro Luiz calado. Ô, Luiz, se o cara tá falando, a Luiz olhava e falou assim, fica quieto. Não, Luiz, meu cara, não tô entendendo. A briga é dele ou é nossa? Se for nossa, tá bem, mas explica melhor. E aí, no fim das contas, a resposta foi, olha, briga de um é briga de todos. Ah, entendi. A resposta, ninguém me deu a notícia certa. Não, eu virei pro Saulo porque anteriormente Mansur tinha um poder total. E quando ele queria fazer alguma coisa ou quisesse alguma coisa, ele arrumava uma máquina de datilografia, uma pequenininha, que a gente sempre acompanhava com ele. Ele mesmo, com dois dedinhos, ele resolvia tudo e não tinha ninguém para fazer apelação nem nada. Aí resolvia-se tudo. Eu falei, seu Saulo, você vai entrar nessa maquininha aí daqui a pouquinho. Entendeu? Não, e essa própria experiência de ir pro Supremo Conselho, para nós, o Supremo Conselho era um negócio intocável. Era intocável. E aí, Cacá, é isso mesmo. E aí, quando eu saí de Sete Lagoas, e eu vim estudar em Belo Horizonte, eu vim com 16 para 17 anos fazer faculdade, e aí o Luiz foi uma referência que eu tive, porque a gente vem do interior sem muita referência. E aí o Luiz tem, e aí a filosofia que eu posso dizer para o Luiz, por que eu tenho imenso amor por essa figura cheia de dente na boca, que tá tudo novo esses dentes. Dá um sorriso, Luiz. Mostra a Hilux, mostra a Hilux. E custou uma grana, hein? Custou uma grana. Por que a gente tem esse amor tremendo pro Luiz? Porque naquela época, eu vim de 16 anos, um jacu da roça, como diz o Luiz, né? Um jacu da roça de Sete Lagoas, não tinha experiência, não tinha nenhum tipo de amizade e vivência. E aí eu procurei quem era a pessoa e era o Luiz. E o Luiz, em 2 segundos, extrovertido como ele é, abraçava todo mundo e trazia todo mundo para perto. E a partir daí, com 1 mês, a gente era o melhor amigo do Luiz. E a gente não largava do pé do Luiz. Todo dia a gente ia para lá, encontrava. Então, sempre o CFJ estava lotado de gente. Menino, até em cima do armário. Isso era encantador, encantador. Eu achava assim, eu falei assim, caramba, esse cara tem uma simpatia e um carisma tão forte e tão significativo que vale a pena ficar do lado dele. E o Luiz é uma pessoa que dá saudade em todos os sentidos. Eu tenho saudade da época dos meus 16, 17 anos. Eu tenho saudade da época de todos os congressos que nós viajamos, que a gente brigava com os outros, brigava entre nós e depois a gente arrependia porque tinha brigado. Deu saudade das defesas que fizemos contra o Supremo, em favor do Supremo, das reuniões, dos botecos, das piadas. Essa sensação do Luiz fazer parte da nossa vida é real. Das viagens que ele arrumava, dos hotéis. Exato. Eu lembro uma vez que nós fomos pra Formiga e ficamos num hotel, eu e o Luiz no mesmo quarto. O hotel só tinha 2 estrelas, eu e ele. Cara, essa viagem pra Formiga, a gente tava lembrando aqui antes, a gente volta a falar sério, a gente viajou pra Formiga, tava eu, você, Cacá, eu não sei se Álvaro tava, alguém tava dentro do carro. E aí eu tava dirigindo o carro, né? E no caminho, o Luiz dormindo pra variar, dormia na frente, ia na frente e dormia, né? Grande companheiro de assim viagem. Até hoje. E aí, no meio da viagem, assim, tinha um caminhão sendo rebocado. Então, a boleia do caminhão tava de frente pra gente. Aí nós cutucamos ao outro, assim, a gente se comunicava só pelos olhos, né? A gente não falava nada com o outro. E aí, a gente olhou um pro outro, eu dirigindo, e falei assim, ó, na hora que eu pisar,
Aí eu pisei no freio, todo mundo gritou enlouquecidamente. O Luiz viu o caminhão, ele abriu o olho e viu o caminhão. Parecia que é um gato agarrado no... Quase que ele abre um teto solar. Quase que ele abre um teto solar. Meu Deus do céu, nós paramos o carro pra rir do Luiz. E vou te contar, isso dá saudade, Luiz. Você é uma pessoa iluminada, porque você oportunizou viver a Ordem Demolay, não só a prática das virtudes, de toda a filosofia que o Demolay dá, mas a convivência, que é o mais legal. Nós viajamos o país inteiro, dá mais, assim, sem R$1 no bolso, com o seu aval. Então, vou te dar um exemplo. Como eu não tinha dinheiro para poder viajar, eu fazia uns porta-CDs de gel, você lembra? Eu lembro. Eu lembro. E não era autorizado pelo Supremo Conselho. Então, o Luiz... E a gente vendia. Então, o dinheiro nos congressos. Então, a gente era concorrente do Supremo Conselho. Então, o dinheiro que a gente ganhava lá, a gente pagava as nossas próprias viagens. O Luiz fazia vista grossa, porque ele sabia que aquilo era uma forma de incentivar a gente a continuar a ir para outro congresso, Então, eu achava, assim, magistral a forma com que o Luiz tratava a juventude na sua essência, e a inteligência do Luiz, que ele saía do nível de quase 50 anos à época, porque na época ele tinha 50 anos à época também, e chegava na nossa idade, então a gente conversava de igual para igual. Então ele falava as mesmas bobagens com a gente, as mesmas merdas conosco, mas sempre foi muito encantador. Então, Luiz, eu tô te agradecendo. Você é uma parte importante da minha vida. Tanto é que quando você liga, eu paro qualquer reunião, qualquer coisa para te atender. Por quê? De duas uma, ou você tá em apuros, ou você quer falar alguma bosta que eu vou rir enlouquecidamente em 10 minutos. E se você tá em apuros, eu vou te estender a mão em qualquer instante que você tiver, como eu sempre o fiz. E se você quer falar bobagem, eu vou estar louco para ouvir, porque aí você... você alivia o nosso dia. Você é um cara iluminado. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu acho que não só eu, Minas Gerais inteiro, o Brasil tá aprendendo. Quem é você, Luiz Eduardo de Almeida, cheio de dente e sem papa no pescoço. Tá ficando cada vez mais novo, ela tirou a papa. Eu não sei quem que é mais cretino dessa vez. Se é a minha papa, que ainda tem um pouco aqui... Ô, Luiz, vou até aproveitar o momento aqui. Ô, Saulo, tem que tomar cuidado, cara, que no final do podcast hoje, né, do MulaCast, tem o coice do Mula. Isso não teve com o Guilherme, não, né? Então, não, nós estamos inaugurando você respeitava o Guilherme e a mim, não. Não, é porque não deu tempo, cara. A gente pensou isso só que o Guilherme foi embora. Ah, bom, na hora que o Guilherme saiu aqui, eu falei com o Luiz, falei assim, cara, a gente podia ter feito um... Hã? Pode falar, sô. É MulaCast, caralho. Não, não tem problema, não. O coice do Mula. Aê! É porque nós ensaiamos e deu certo. Ô, Saulo, uma pergunta bem assim... Não, coice do Mula nem agora ainda não. Não, tudo bem, né? Ainda não é pesado. Seu pai era médico, né? Pai era médico. Em vida. E era considerado uma pessoa intelectualizada dentro do Celeste Lagoa. Graças a Deus, sim. E como é que era assim... seu pai, sua mãe, pessoas assim de um nível diferenciado e tudo, e quando vocês saíam e viajavam com o louco e desequilibrado tio Mula. Quando vocês voltavam, como é que era a reação familiar a respeito disso? Ô Luiz, olha só, você sempre foi citado no núcleo da minha família, quem era você? Então meu pai sabia quem era o seu nome, obviamente ele procurou saber quem era o maluco do Luiz, que estava acompanhando o filho dele de 17 anos pelo Brasil inteiro. Mas você sempre teve uma referência maçônica muito positiva. Então o seu nome ultrapassava muito mais qualquer referência minha, qualquer dito meu, ou qualquer referência de terceiros. Vou te dar uma situação melhor. O meu pai era muito inteligente, minha mãe também, mas vou citar o pai de um colega nosso. Ele era juiz. E você era o único que chamava ele de Jujuba Langandã. De tanta liberdade que você tinha dele. Então, a experiência... Doutor Juarez, meu respeito e a minha admiração. Olha para você ver. Você quer uma referência maior que o principal juiz de Nova Lima, com referências, sei lá, tantos mil anos, intelectualizado. Você era o único que abraçava e falava assim, meu amigo Jujuba Langandã. A gente morria de rir, porque você não faltava o respeito com as pessoas. E as pessoas entendiam o quanto você é carinhoso e você tinha essa liberdade. Então, na minha família, você sabia, a gente sabia quem era você. E não existia diferença entre você, eu ou qualquer outra pessoa, Luiz. As inteligências são vastas, são algumas. Algumas se carrega numa mesa de trabalho ou mesa de estudo. A outra se carrega com a vida.
E a sua inteligência, além da intelectual que você tem, que você fala que você não tem, mas você tem, você é uma pessoa articulada, uma pessoa que escreve bem mais ou menos, né? Mas ChatGPT, né? ChatGPT agora que criaram, né? Mas você é uma pessoa articulada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe argumentar muito bem, e a sua vivência, Luiz, não tem preço. Então, a nossa intelectualidade, na época sempre fui muito menor, muito menos intelectual do que você. Quem é para comparar a inteligência de um rapaz de 17 anos com o senhor, com a vivência que você tem? Na época você era senhor, não era jovem porcaria nenhuma. Já era senhor velho para danar. Da época, então assim, minha família tinha muita segurança em você, como eu também o tinha. E essa segurança vinha das experiências que nós tínhamos em conjunto. Todo mundo, você sempre foi unanimidade. Entendeu? Então assim, isso nunca mudou entre todo mundo que conviveu com você. Você sabe que falando no Dr. Juarez, lembro-me muito bem, eu saindo da casa dele, ele falou, eu vou te dar uma carona. E nem era o chofer dele, nem era ninguém que estava acompanhando o Dr. Juarez. Era eu dentro do carro, aí eu perdi o caminho de casa, quando assustamos, ele te contou isso, né? Nós estávamos dentro de uma favela brava pra caramba. Favela não, uma comunidade. Né? Antes, no meu tempo, era favela, e hoje é uma comunidade. É muito estranho. E aí? Voltando a essa história de Luiz, Saulo e tudo, você lembra como nós articulamos para fazer aquele congresso em 2000, lá no Sesc Venda Nova, que você, Ulisses... eu acredito que o Rodrigão, Chico, o Chico, o Wilson Júnior, uma turma, ombraram comigo para que nós podíamos realmente fazer esse congresso. Aquele que você pediu que todo mundo levantasse para bater palma para você. Você chorou no hino nacional de raiva? E aqui... eu também chorei de raiva desse moço. A organização desse congresso foi a primeira vez que eu fui no CFJ. Foi mesmo? E eu cheguei lá, tava todo mundo. Tava você, tava o Rodrigo, tava o Chico sentado na janela. E a hora que eu entrei, eu falei assim, gente, que local que é esse? Isso aqui é um verdadeiro manicômio, cara. Porque era aquele tanto de menino, um senhor que já tinha mais de 40 anos. Brigando e xingando, né? Com todo mundo. E você fala do Luiz, cara, toda vez que eu lembro desse passado aí, de quase 30 anos, né? De convivência com o Luiz, de conhecer o Luiz, ele não muda. Ele é a mesma pessoa, cara. Sabe por quê? Ele vai pro congresso, ele dorme no alojamento junto com os meninos, ele entra nas brincadeiras. Ou quando você chega lá naquela parte mais divertida do congresso, normalmente à noite, no jantar, o Luiz tá lá cantando, dançando, sem saber o passo, cantando sem saber a letra. E desde de 28 anos que eu conheço, ele é a mesma pessoa, cara. Você sabe, Cacá, que... Eu vi a entrevista do Guilherme Santos e você disse algo muito errado. Você disse que você fala o seu nome para você não ser esquecido. Isso não é certo, Luiz. A gente não é esquecido quando a gente deixa saudade. E a saudade se deixa em gesto, em momento, em gentileza. E você tem saudade em inúmeras pessoas. Então você nunca será esquecido. Não é o seu colar que te deixa lembrado ou não. Obviamente as pessoas hoje, os mais novos, sabem do Mula porque você é extrovertido. Mas qualquer lugar que você bater na porta, você vai ter porta aberta. Parece que nós estamos rasgando com o Luiz, mas é isso mesmo, Luiz. Você deixa saudade em qualquer lugar que você vá. Eu tento carregar isso na minha vida, eu tento deixar saudade onde eu posso ir. É difícil, né? Mas o Luiz, de forma natural, faz isso, né, Luiz? E aí, nesse congresso de 2002 ou 2000? 2000, que a gente fez pro Sesc. Eu me recordo que o Luiz chamou assim, o Ulisses, a gente ia fazer a secretariado e organizar o congresso junto com ele. E era um caos, porque o Luiz, ele mandava uma coisa, depois ele desmandava outra, e a gente... Era um mundaréu de gente, o Sesc inteiro lotado, foi um sucesso aquele congresso, super bem organizado. E eu lembro que a gente estava no Sesc já cansado, assim, virado noite, né? Porque a gente dedicava pro Luiz sem receber R$1, uma loucura que a gente fazia com o Luiz. E aí eu lembro que teve um dia de manhã que o Luiz entrou na sala de secretaria, xingou todo mundo, xingou eu, xingou o Chico, xingou o Ulisses,
Todo mundo fechou a pastinha e foi embora, deixou ele sozinho no congresso. Foi embora, não foi embora. Você fica, Luiz, se vira. E tinha que mundaréu de gente pra fazer inscrição. Passou 3 minutos e falou assim, gente, pelo amor de Deus, briga comigo, mas não larga a secretaria, não. Ué, o que eu ia fazer com aquele tanto de secretaria, não? O pessoal chegando do norte de Minas, meu nortão, que eu devo muita obrigação e depois vão saber por quê. Eu lembro de Marco Monteiro chegando, falou assim, uai, a secretaria tá vazia. Eu falei, Marquinhos, entra lá dentro, faz você, meu. Nós não gostamos do Luiz, não. Aí eu vou, gente, pelo amor de Deus, briga comigo. Obrigado com ele. Briga comigo, mas não larga a secretária. Tem menino demais chegando, que é mundaréu de ônibus chegando. Nossa, aquele congresso foi bom, não foi? Eu já fiz uma loucura. Foi bom. A gente sempre foi a primeira vez que você fez o torneio de futebol. Primeira vez que você criou um torneio de futebol. Era muito legal. E eu acho que aquele foi o congresso que virou águas mesmo aqui em Minas, porque ele foi muito grande, muito bem estruturado. A gente já tinha participado de outros congressos, não com tanta magnitude que foi aquele congresso. 2000 foi um dos congressos mais fantásticos, e até tanto que a gente lembra dele. Semana passada nós falamos com o Guilherme Santos e hoje a gente está falando do congresso de novo. Por quê? Porque esse congresso ele foi de verdade. O divisor de água dentro ele foi fantástico. Foi o congresso de 2000, foi quando as pessoas entenderam que fazer congresso era muito legal. E participar de congresso era muito legal, porque você conhecia pessoas super diferentes, de outros estados, de outras regiões do estado, e tinha assembleia. Gente, a assembleia era fantástica, porque tinha as eleições. A eleição era uma disputa, e tinha sabatina, e tinha as pessoas falando, então era muito legal. E a gente elegia os mestres conselheiros regionais, estadual. Então, assim, foi muito legal. Eu lembro que antes desse teve congresso de Araxá ou foi depois? Que não, o Wilson Júnior foi depois, né? A questão é o seguinte, que se lembra muito bem que anteriormente não era voto secreto, era voto aberto. Aí era uma loucura pra caramba. E sempre tinha rivalidade, né? As outras oficialarias e o Mula, que quando realmente foi consagrado o Mula, foi nesse congresso de 2000 pela a minha simpatia, aquele amor fraterno que eu tinha o pessoal. E aquela educação assim, como é que... super... Menino bom! E aquela coisa assim maravilhosa. Aí foi quando realmente foi consagrada essa mula. E o que você assim acredita e tem certeza que aquele foi... não, tem o marco do Congresso que tinha... Foi quando nós fizemos a primeira eleição de mestre conselheiro estadual publicamente. Exato. Eu tinha um candidato, eu não, né? A oficialaria executiva do Grande... Era a oficialaria, não era o Luiz. A oficialaria executiva do Grande Oriente de Minas Gerais e as demais oficialarias. E porque a Ordem Molei, na realidade, ela sempre foi assim, tinha a sua divisão interna, porque tinha a oficialaria que pertencia ao Grande Oriente de Minas Gerais, tinha a oficialaria das grandes lojas e as oficialarias do GOB. Eu tinha a honra de ser o único oficial executivo do Grande Oriente. O Grande Oriente não dividia em regiões. Então, aonde que tinha loja estabelecida do Grande Oriente, eu era oficial executivo. Então, na realidade, talvez... Ou com a certeza e convicção, isso aí que me deu mais pompa de eu acreditar que eu era super, porque qualquer lugar dentro do estado de Minas Gerais eu tinha poder e poderia instalar capítulo. E nós tínhamos, né, o Centro de Formação de Jovem, que nos dava suporte violentamente, né, e tudo. O grão-mestre era o tio Milton? Quem que era à época? Não. Era o Elton. Era o Elton. Quem começou tudo dentro da Assembleia foi o Elton. E deixando claro também, não é que porque o Centro de Formação de Jovem, os grão-mestres não dão apoio, eles continuam dando apoio. Só que o Grande Oriente de Minas Gerais tinha essa célula... Foi a iniciativa, iniciou assim, né? É a célula onde que administrava Filho de Jó, Demolei e Casa de Lauto. Então, era uma loucura. E eu tinha a facilidade... tem um fato super interessante, que quando nós nos conhecemos, começamos a vivência dentro de Belo Horizonte, eu lembro que eu fiz uma pergunta para você saindo do Centro de Formação de Jovens, na Avenida... Na Rua da Bahia. Rua da Bahia, após a Carijós, em frente de uma pastelaria que existe até hoje. Aí eu virei e falei assim, isso era antes do Congresso. Eu falei, Saulo,
que você acha? Eu irei suceder o Zé Vicente. Você acredita que eu seria bom oficial executivo? E eu senti na pele que você não acharia. Não sei se é por causa... Verdade. Por causa do meu desequilíbrio. Tio Zé Vicente, assim, uma intelectualidade, uma parcimônia para conversar, uma gentileza conosco. Você não está me chamando de burro, não, né? Não, só que na época você era extremamente irreverente. E assim, quando o tio Zé Vicente... Na época, como o tio Zé Vicente era muito formal assim, era muito clássico, né? Ele falava muito bonito, e isso não era o seu benefício. O seu benefício, Luiz, era ser simpático, era ser envolvente, que não era a fala da época. Hoje até melhorou, mas não era, a fala não era o seu ganha-pão da época. E o tio Zé Vicente, uma oratória linda, maravilhosa. E você me perguntou, eu com 17 anos, eu falei a verdade, infelizmente. Não, e se mas eu queria pegar a língua, hoje, tá a resposta talvez seria a mesma. Mas eu mordi minha língua, entendeu? Tá vendo? Olha pra você ver. Tanto é que você trabalhou exaustivamente pro Congresso, né? Exatamente, a pedido seu. E vamos agora às coisas polêmicas que o povo quer saber. Tá, vamos lá. Em 2004, anteriormente, foi instituída a Comissão Constituinte. Creio eu que foi em Brasília, não é isso? Foi em Brasília, a última reunião de Brasília. Foi. Assembleia. Do Supremo Conselho, quando começou o disse-me-disse que Mansur não soltava o osso, né? Que o Mansur não saía do poder e continuava, e que teria que ter uma linha sucessória. Foi quando realmente a gente tinha o grande segundo conselheiro, o primeiro, e o grande mestre. Fuad Haddad. Fuad Haddad, João Alexandre. Tinha essa parafernália toda. Tinha. E para amenizar a situação, começaram os gritos e o tumulto para que fizesse uma comissão constituinte, instalasse uma constituinte. Por quê? Incrível que pareça, até 2003 nós trabalhava com uma Constituição dos Estados Unidos, com a tradução meia-porca, e era só xerox. Na realidade... inclusive que a votação era feita só os oficiais executivos que votavam. Só os oficiais executivos. A gente não podia participar de nada, não podia pedir prestação de contas, não tinha direito a nada. E na realidade, quem aprovava as contas do Supremo Conselho não eram os meninos, não era nada, era só os oficiais executivos. Era os oficiais executivos. Não era oficial executivo, eram os membros... membros efetivos. Membros efetivos. Os membros efetivos. Nessa época que criou-se a Constituinte, eu era um dos membros efetivos, que aprovava as contas e tudo. Aí, num grito, eu ganhei para ser o presidente da Comissão Constituinte. Foi. Aí a negrada endoidaram o cabeçote, assim, como é que um insano desse vai presidir uma Comissão Constituinte? Aí eu virei e vai ser, então eu vou pôr um outro insano aqui para ser o relator. Aí a primeira pessoa que eu vi na minha frente foi Saulo. Aí vem com você. Vem cá. Aí para amenizar a situação, começaram a dividir em oficialaria. Não, aí Paulo Leitor foi eleito também como um dos membros. Dos membros. Exato. Aí começamos. E o Marco Monteiro, que era mestre conselheiro nacional. Nacional. Exato. Então foi aquela loucura, Sandro Romero. Isso. E foram muitos outros que tem. Foi essa famosa aqui. Aqui tem o nome de todos da época, e quem fez, quem sentou e tudo. Essa, incrível que pareça, essa Constituição aqui foi feita no quintal da casa do Dr. Juarez. Exato. Nem era quintal, né? Que um homem juiz de uma comarca daquela. Era o escritório pessoal dele. Numa cidade rica daquela, não é quintal, né? Foi então, mudando a retórica. Na área gourmet. Foi na área gourmet do Dr. Juarez. E ele deixa eu ver, não tem cópia disso. E ele nos dando todo o aparato jurídico a respeito dessa, como poderíamos fazer essa Constituição. Luiz, te contar, essa experiência aqui em 2004, eu era presidente da Lumine, o Marco Monteiro era mestre conselheiro nacional, o Paulo Leitor é oficial executivo, membro efetivo, que fez a captação de todas as sugestões de mudança da Constituição. Você era o presidente da Constituição. E aí, você muito espertamente falou assim, Saulinho, pega isso aqui, vai na casa do Dr. Juarez, escreve tudo e me traz.
A questão é o seguinte, você estava falando que você era presidente da Alumni, essa presidência aí você ganhou no grito. No grito, que nada, pá. Foi, que não foi nada. Democraticamente, 3 votos. Na realidade, você foi... não tinha uma Alumni realmente constituída dentro do Brasil? Ela existia, só que ela não estava muito ativa. No papel? No papel. Ela existia no papel, ela tinha alguns presidentes, e aí a gente começou a articular para reestabelecer, e na época era Caju, Marcos Maida, eu, São Paulo inteiro, então a gente começou a reestabelecer para ganhar força. E por que desse movimento, Luiz? Exatamente porque você disse, porque o Supremo Conselho era uma caixa preta. Ninguém conseguia ter acesso às contas. E tinha muito murmurinho de utilização inadequada de valores, de abuso, que ninguém conseguiu provar, e graças a Deus, ou se auditou de forma correta. E aí a Alumni foi uma forma em que os mais velhos criaram um braço aparentemente independente do Supremo Conselho, que pudesse criar voz e exigir prestação de contas, exigir constituinte. Nessa época, você reunião de Brasília, eu me recordo que você fala que você foi louco lá, mas não. Os membros efetivos, eles te elegeram exatamente pela sua capacidade de aglomerar as pessoas e de acalmar as pessoas. Tinha um momento muito, muito ativo, as pessoas estavam contestando demais o Supremo Conselho nessa época. Por tudo que você sabe, né? Inclusive o DI estava sendo contestado exatamente pela formação, porque fazia-se um cálculo básico. Naquela época movimentávamos mais de 3 milhões de reais para o Supremo, para o Brasil inteiro. Sei lá quantas mil membros. Então, assim, as pessoas não viam isso em retorno para os membros que faziam parte. Então, essa constituinte foi uma resposta dos membros efetivos para que a gente pudesse mudar algumas coisas. Só que E aí, o que aconteceu? Os bastidores, né? Eu brinco que você pediu que eu fizesse, mas você falou, Saulo, converse com o Juarez, o tio Juarez, para ele nos assessorar na forma de escrita. Eu era acadêmico de direito na época, não era formado, não era advogado. Então, eu liguei para o tio Juarez, eu preciso escrever uma Constituição nova, baseada na nossa. Eu estou com a ideia de fazer a estrutura igual a nossa Constituição do Brasil, separando 3 poderes, tentando fazer o voto direto. O que o senhor acha? Eu falei assim, olha, vem aqui para casa, nós vamos fazer o trabalho de 2 semanas, todos os santos dias, e aí nós vamos escrever uma nova Constituição. E assim nós fizemos. Essa Constituição de 2004 foi a primeira Constituinte do Supremo Conselho, e era muito significativa para nós, especialmente para mim, que eu tive a oportunidade de trabalhar do lado de um juiz extremamente competente, e colocar aquilo que a gente acreditava que foi a primeira vez que o Supremo Conselho se dividiu em 3 poderes. A gente criou a Assembleia, criou o processo executivo, criou o processo judicial e nós criamos o voto indireto pela primeira vez. Então nós tiramos o poder de votação dos membros efetivos e levamos para os capítulos, para que os capítulos tivessem um voto cada um. Então não era voto direto ainda, era voto indireto, indicava o voto para o oficial executivo e ele na Assembleia expressava o seu voto para o que quer que seja. Então, e esse voto não era vinculativo, era indicativo. Então, assim, a gente foi travado, que era a principal pauta de ter voto direto à época, a gente foi travado porque a gente apresentou uma pauta, um pré-trabalho, com voto direto. Então, cada membro teria o direito a um voto. Então, 7 Lagoas, na época, tinha 80 votos. União de Contagem tinha 1. Belo Horizonte tinha tantos. E aí, qual foi o problema? Porque Minas Gerais e São Paulo teria a maior quantidade, e Rio de Janeiro, a maior quantidade de votos, dominaria a decisão. Então, os tios membros efetivos ponderaram que deveria ser igualizado como se fosse o Senado Federal, entendeu? Representando votos iguais para cada unidade federativa. Que você tinha São Paulo com mais de 100 capítulos, Minas Gerais beirava 100. Um negócio maluco. Então, assim, na época, foi uma revolução para a gente. E aí eu lembro que a gente apresentou esse no outro congresso em Brasília, porque aí que nesse congresso de Brasília, eu lembro que quem realizou o congresso foi o pessoal da Alumni. Eu estava na Constituinte e quem realizou o congresso foi o Caju e o Marcos Maida. Eles que organizaram esse congresso, trouxeram o Supremo Conselho para que fosse apresentado essa proposta de Constituinte lá fosse aprovado. Eu lembro nessa Assembleia que
primeiro a gente fez uma reunião do Supremo Conselho, né, Luiz? E a gente leu item por item, tava longa, né? No meio da reunião, o tio falou assim, você não quer aprovar isso tudo de uma vez só, não? Ele falou, você tá ficando maluco? Nós gastamos quase um mês pra escrever isso tudo. Vai, Leto, a gente foi ler 3 horas e meia de reunião, tinha uma cochilando, coitado. Cochilando, Luiz Eduardo lá, mandando acorda, rapaz, acorda, presta atenção no menino. Mas foi tudo aprovado à época, e levamos para o Congresso Nacional, em Brasília. E eu lembro que o Marcos Maia e o Caju, que são pessoas fantásticas da época da Lumine, eram os intelectuais da época, todo mundo se curvava. Era fantástico. Eles realmente tinham... Muito bons, sempre são. A pedra boa. Muito inteligentes, muito articulados, sabiam perguntar. E eu me recordo que muito querido também. Muito querido. Eu sou amigo deles até hoje, tenho contato até hoje com eles. E eu me recordo que nessa Assembleia de Brasília, os irmãos do Espírito Santo ficaram indignados porque o voto não era direto. E aí, eu lembro que eu expliquei no púlpito, assim, eu falava para todo mundo, eu fui chamado para explicar, eu explicava no púlpito lá do Congresso, que, olha, as mudanças têm que ser feitas de forma paulatina, não adianta você querer mudar tudo de uma vez. E eu lembro que isso foi, assim, o povo enlouquecido, né? Porque o Demolei sempre foi muito enlouquecido. E é disso que a gente tem orgulho, a gente nunca aceitava, os meninos nunca aceitaram algo sem gritar. E essa foi a primeira mudança importante que nós tivemos. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse trabalho. E o Luiz Eduardo foi quem defendeu, que capitaneou essa primeira Constituinte. Eu não tenho essa cópia dessa Constituição, eu tinha, mas perdi. Mas muito legal, Luiz, lembrar disso aqui. Muito legal Deixa mesmo. Eu abrir um parênteses aqui. Em nenhum momento, quando falamos que não tinha prestação de conta, estamos declarando que havia desfalque dentro do Supremo Conselho. Não é. Ou que o dinheiro vai se insinuar sem mais sem menos. Deixar registrado e claro, senão as interpretações errôneas pode trazer a memória do Mansur. E até porque, Luiz, não tinha até dinheiro. Você não tinha também uma cultura da regularidade igual é hoje, assim, né? Não tinha. Era muito difícil. Não, era obrigado, mas tinha capítulo que ficava 2, 3, 4 anos iniciando. A não prestação de contas é a publicidade. A gente não tinha acesso à prestação de contas. Prestava conta, tinha um escritório de contabilidade que acompanhava o Supremo Conselho, era apresentado pelos oficiais executivos. Só que a gente não tinha acesso, queria ter acesso e não conseguia ter acesso. E isso era muito contestado. Então, assim, eu lembro que quando o Luiz, já trazendo polêmica para o Luiz, foi grande mestre, e aí eu tenho que me reverenciar ao Luiz, qual foi o legado que o Luiz deixou para a gente? O Luiz saneou todas as contas do Supremo Conselho. O Luiz, ele colocou... Eu lembro que ele fez uma administração super austera, mandou gente embora, regulamentou, exigiu o pagamento de anuidade e fez com que o Supremo Conselho saísse do vermelho absurdo e fosse próximo do azul. Então isso, assim, o Luiz... E ele enfrentou uma resistência tão forte, mas tão... Depois de você, quem foi o presidente? Foi Paulo Heitor? Quem que foi depois? Foi o grande mestre nosso? Não, Paulo Heitor foi antes. Foi antes, né? Foi o Wilson Júnior. Quem que foi depois? Foi o Max. Max Mocha. Aí depois veio o Wilson Júnior. Isso. E aí você regularizou, olha que você vai perguntar aí. Você regularizou. E aí, assim, eu acho que poucas pessoas sabem dessa história. Porque o seu legado do Supremo Conselho foi assumir o Supremo Conselho quase quebrado financeiramente, desacreditado pela base, e você assumiu. E você, eu não sei que capacidade de gestão essa que você arrumou, que você tinha, e você regularizou todas as contas do Supremo Conselho. Tenho o maior orgulho de dizer isso na época. E a gente estava passando no inferno astral. Regularizei, não. Foi uma questão seguinte. Eu fui negociar, eu até brincava com o pessoal assim, que eu andava com chinelinho, que eu uso ele até hoje, assim, que eu gosto. É uma sandalinha assim. Chinelinho e uma da humildade. Aí era um mula investido ou revestido de humilde. Então, era interessante. Mas foi muito legal essa questão de agariar fundo para resolver isso aí, que nós fizemos uma rifa. Eu lembro muito bem que foi um menino de Sete Lagoas, ele trabalha na Fiat, no departamento lá de comercial. É o Eusébio. Não é o Eusébio. Não era o Eusébio, não. Quem que era? Era o Fabiano Igor? Fabiano Igor, sensacional. Aí o Fabiano Igor, os funcionários da Fiat tinham uma participação e compravam os carros super baratos. Exato. Aí ele virou e falou assim, tio Molo, pode fazer uma rifa aí do Fiat,
e vender que nós vamos arrumar esse Fiat para você. E aí, não sei como, ele ia arrumar por intermédio de publicidade, ou se arrumou algum patrocinador, não sei como. A questão é que fizemos essa proposta da rifa, os capítulos que vendessem uma parte da rifa ficaria com uma parte de fundo. Eu sei que, na realidade, nós conseguimos captar todo o valor para poder pagar as dívidas do Supremo Conselho, que era um valor violento, mas nós conseguimos negociar por valores bem pequenos. E por coincidência e pela ironia da vida, tudo que a gente faz com a boa vontade que a gente quer fazer para o bem, aí não poderia ser rifa, porque tinha que pegar uma autorização da Receita Federal e tudo. Eu lembro que... É da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, não sei como. E os advogados conceituaram e falaram assim, não dá para fazer. Aí nós passamos ela para ação entre amigos. Isso, não é isso? Exato. Mas foi feito um amarrado bem legal assim, dessa lei e a norma para essa rifa, que só ganharia o primeiro prêmio. Se não tivesse o primeiro prêmio, não passava nem para o segundo, nem para o terceiro. Então era único. E nós tivemos uma sorte. Foi uma coisa muito certa, muito correta, tudo acompanhando realmente. E nós tivemos a felicidade que o ganhador da rifa, ele não tinha pago. Foi isso mesmo. Aí o veículo reverteu pro Supremo Conselho. Reverteu. Aí vendeu o veículo também. Aí não precisou de comprar o veículo. Foi aí isso o mesmo. dinheiro foi tudo utilizado. Foi isso mesmo. Não vou ater de falar o nome dele aqui, porque ele foi muito fino, muito legal, ele concordou e tudo, realmente, e ele nos ajudou muito, então realmente foi bem interessante isso aí. Então a gente tem algumas histórias muito interessantes sobre a Ordem da Mulher, assim, que acontece, e Deus estava sempre com a gente, por isso que eu deixo sempre claro, assim, que desonestidade talvez nunca teve, nunca aconteceu. Mas sabe um negócio legal, Luiz? Depois dessa Assembleia Constituinte, a gente não conhecia o Estado, o Brasil inteiro, porque quem conhecia era o Supremo Conselho, a gente não tinha acesso aos nossos irmãos do Sul, a de São Paulo era muito pouco, do Nordeste muito pouco. E aí, depois dessa Constituinte, que os congressos nacionais ficaram mais consistentes, e aí os grandes mestres ficaram mais acessíveis, a gente viu uma unidade nacional para regularizar aquilo que a gente amava tanto, e ama até hoje, né? Que era a instituição. Então, todo mundo aparecer a própria figura dos grandes mestres estaduais. Exatamente. Então, assim, a liderança juvenil, ela sustentou, entendeu a seriedade da proposta que veio dos novos diretores. E aí nós tivemos o Paulo Heitor, que foi o primeiro sênior Demolay, que foi grande mestre. Então, assim, a credibilidade foi retomada exatamente pela sucessão. Né? Isso foi muito legal. Eu vivi toda a sucessão do início, né, da saída do Tio Mansur, que foi muito emocionante em Brasília, né? Que a gente fez a homenagem para ele, da saída dele de grande mestre e a passagem para todos os grandes mestres, eu vivi todas elas. Então essa credibilidade ela foi retomada durante muitos anos, entendeu? Por mais que tinham discussões de DI com o Supremo Conselho, de marca, de qualquer coisa relacionada à época. Eu lembro que o irmão João Alexandre, que Deus o tenha em boas mãos, ele tinha muita força no DI, né? Então ele trazia muita informação, ele era membro efetivo internacional, isso era muito legal, né? Tinha um corlazinho branco, né? Você lembra? Era muito legal ver no Congresso, ter acesso a essas pessoas. Então, assim, na nossa época, os intocáveis eram quase heróis pra gente, no nosso grupo. E a gente tinha grandes exemplos. Então, o Luiz, o Paulo Heitor, o Sandro Romero, o tio Fuad, o tio Toshio, o tio Bansura, todos são grandes exemplos para a gente, que a gente trouxe um pedacinho de cada um para que a instituição não morresse, e aí nós trouxemos isso para dentro dos capítulos, como esse carinho e essa dedicação ao grupo, como ela viria para dentro. E aí você teve uma reversão, em que a própria juventude virou como apoio para o Supremo Conselho, por isso que conseguiu sair do que saiu daquele inferno astral de 2003, 2004. Vamos agora às polêmicas da vida, pelo horário também. O coice da mula! Bora! Me conta aí, qual que é a sua visão, qual que foi a sua articulação, qual que foi a sua vivência
quando houve a divisão da Ordem Demolei, não é isso? Tá. Essa ainda não é a pergunta-chave. O que você fala a respeito e por que foi feita a Ordem Demolei foi dividida? Bom, Luiz, o que acontece? Tinha um grupo divergente dentro do próprio Supremo Conselho, o João Alexandre era uma dessas pessoas, e teve um registro de uma reunião falsa no Supremo Conselho, tomando o poder de Mansur dessa época, assinada por alguns irmãos à época, e o Supremo Conselho foi tomado à marra com esse registro, e houve a primeira ação judicial de retomada do Supremo Conselho, tentando anular essa Assembleia, isso lá no ano de 2005, 2006. E a partir de então, dois grupos ficaram dissidentes no Supremo Conselho, Supremo Conselho nosso. E o que aconteceu? O tio Mansur sempre foi uma pessoa muito forte, né? muito influente. E aí, nessa época, as pessoas que estavam no grupo dissidente tinham muita influência no DI. E levaram informações à época, que aí nós não sabemos quais eram as informações, que levaram a crer que o Supremo Conselho do Brasil, que existia, que era o SCODB, estava transversando as ordens do Demolei Internacional. E muita dúvida quanto a isso. Então, com o apoio do Demolei Internacional, foi feita uma ordem de transferência do poder do Supremo Conselho para o outro grupo. Isso não foi aceito pelos membros efetivos. Então, foram até o Demolei Internacional, falaram o que quiseram que falar na época, e houve a separação, inclusive com o apoio das potências à época, que foram cada um com sua história. E aí, verdadeiramente, eu não sei qual que é o quão verdade para lá ou quão verdade para cá. Eu sei que a decisão de divisão dos dois Supremos, ela foi retificada aqui no capítulo Belo Horizonte, numa reunião no capítulo Belo Horizonte. Eu me recordo que eu estava na faculdade na época, ou trabalhando, não sei. Eu recebo uma ligação assim do Wilson Júnior. Falei assim: Saulinho, o que você está fazendo? Eu falei assim: nada. Então vamos ali brigar. Eu falei: vamos. Tipo vamos, isso. Vamos ali brigar, vamos. Por quê? Não sei, vem cá que eu te explico no caminho. E aí no caminho ele me explicou tudo, eu achei um absurdo, né? Então nós entramos na reunião, como se fossem membros normais. Estávamos eu, Wilson Júnior, o Álvaro, o Álvaro é Conselho Nacional, uma época, né? Ele era estadual na época. Estadual. E eu me recordo que eles estavam instalando o Supremo Conselho da ARFB, e o capítulo Belo Horizonte era o capítulo máter salvo engano, o capítulo máter dessa... Foi um domingo de manhã, Foi domingo de manhã, exato. Eu estava fazendo nada. Você estava também, não estava? E aí, eu lembro que o Wilson Júnior, ele muito articulador, uma paixão da minha vida, o Wilson, o Álvaro, da nossa amizade, Rodrigo. E aí a gente se juntou, porque a gente achou um absurdo isso, né? Como é que vai rachar o nosso Supremo? Quando nós chegamos nessa reunião, tinha muita gente, mas muita gente. Lá tinha 300 pessoas nessa reunião. E aí, por infelicidade deles, eles deram a palavra pro Álvaro falar. E aí o Álvaro, de uma forma muito classuda, falou que era um absurdo, que aquilo estava sendo... que a separação era a pior decisão que eles podiam tomar para a juventude maçônica, para os demolês, nananana. E aí ele pediu a palavra, disse: olha, eu queria que meu irmão Saulo falasse um pouco. E aí, sem qualquer autorização, eu levantei e comecei a falar. E aí eu falei até babar. E, obviamente... teve um tio que falou lá na... Tira esse moleque daí que ele não tá assim. Aí ele falou assim: eu tenho medo quando você entrar na maçonaria. Aí eu falei assim: ô tio, tenha medo mesmo. Porque esse tipo de absurdo não poderá acontecer sem que as pessoas que estão envolvidas façam parte. Então, essa reunião foi muito, muito emblemática para mim. Aí o racha aconteceu do jeito que aconteceu e trouxe até a gestão do Guilherme para que todo mundo pudesse fazer a unificação, né? Inclusive, vou aproveitar esse momento agora. Tem um convite aqui que torne-se público. Fit Lux está de portas abertas para você, tá, meu querido? Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Eu não iniciei, né? Sou um malandro, né? Eu não vou entrar nesse leilão, não. Vá à loja que o seu coração manda. Fiat Lux. Aqui nós não estamos fazendo leilão de maçonaria. Vamos falar um pouco da unificação depois? Vamos. Quando foi que o Dani, o irmão, hoje é irmão, antes sobrinho, e todo mundo falava assim: é o
é o cara, é a pica da galáxia, é o Dani. Porque ele que tomava conta da marca da Coca-Cola, eu acredito que é isso, não é isso? E... Eu não sei, o escritório dele é em Goiás, não sei, a gente foi no escritório dele, não foi? Mato Grosso. Mato Grosso, isso. E todos assim curvavam que ele era a sumidade jurídica do assunto. Estavam certos. E que ele realmente mexia com a marca e protegia a marca. Isso. Que seria o advogado contratado por nós. É um preço bem acessível, porque ele é das fileiras da Ordem Molei. Eu acredito que assim, a gente fingia que pagava ele fingia que recebia, e a coisa foi rolando assim. E na realidade não tinha assim, um pagamento propriamente dito. Pelo menos nós não vimos até ontem na escrituração. Não tinha mesmo, não, verdade. E ele começou, ele realmente que foi o precursor do processo da marca. Foi ele. Eu lembro que eu tomei ciência desse processo quando o Álvaro... Foi o Álvaro. Qual que é a verdadeira história de a gente tinha a marca registrada com direito de uso ou não tinha, ou era uma falsidade, a gente usava indevidamente? Não tinha isso. O problema é o seguinte, o processo discutia de quem tinha a real propriedade da marca Demolei no Brasil, que foi concedida para o Supremo Conselho à época, e era o SCODB à época, tinha um registro disso direitinho, e aí eles falavam que não podia ser registrada essa marca, então discutiam que a propriedade era internacional. Então a discussão judicial envolvia essa discussão, quem tinha a real propriedade dessa marca. Eu tomei a ciência todo mundo sabia desse processo, do colega Dani, que verdadeiramente me referencio como um dos grandes advogados que eu já tive contato até hoje. Quando o Álvaro assumiu, quando o Wilson Júnior assumiu como grande mestre, ele me convidou, ele pediu que eu desse uma olhada nos processos judiciais do Supremo Conselho para a gente sanear e tentar identificar o que estava acontecendo. Então eu entrei nos processos do Supremo Conselho e um deles era este processo. E aí a gente saneou. Mas por que você foi convidado? Pela você amizade. tinha qualificação para tal? Tinha, lógico, sim. Senão não faz sentido. Eu já era advogado, já tinha meu escritório. E o Wilson Júnior era um amigo pessoal. Então, à época, ele recorreu a um amigo dele, que não ia cobrar nada para isso, do Supremo Conselho, para a gente olhar os processos e tomar conta dos processos. E aí eu tomei conta desses processos durante a gestão do Wilson Júnior, todos eles, os penais, os cíveis, os de cobrança, e este processo não ficava comigo, ficava com o irmão Dani. Então eu não me preocupava com ele, porque era um processo de alta complexidade, então ele tinha, 5, 6 mil páginas, era um negócio muito, muito pesado, já estava em sede de quase sentença naquela época, e aí eu fiquei tomando conta dos outros processos, saneamos vários processos, resolvemos outros, não resolvemos inúmeros, e quando o Álvaro assumiu como grande mestre, ele me convidou para ser o procurador do Supremo Conselho, assinar como procurador do Supremo Conselho. E aí, nessa oportunidade, eu me dei o direito de ler as 6 mil páginas. E aí já tinha saído a sentença de primeira instância que o Supremo Conselho tinha perdido. A sentença era contrária ao SCODB e a favor do RFB. Que aí trouxe um desconforto absurdo, tanto para o meio maçônico quanto para o nosso grupo à época, né? Graças a Deus estamos todos unificados, se encerrou, mas à época a nossa instituição ficou desconfortável porque nós tínhamos uma sentença já proferida e nós tínhamos o prazo de apelação, o irmão Dani apresentou a apelação, muito bem feita a apelação, e eu cheguei nesse processo em que a apelação tinha sido posta e tinha subido para Brasília, para o TRF1, e já estava na mão do desembargador, para poder, há muitos anos, e o processo número 5.000 já estava parado há 2 anos, há 1 ano e meio, sem qualquer movimentação, e aí o Álvaro me convidou para ser o procurador do Supremo Conselho. Quando eu li esse processo, eu fiz questão de ler todas as páginas, e eu acho que, além do Dani, eu fui o único que fez isso. Porque quando eu li o processo, eu identifiquei 3 erros importantes durante o processo. Quando eu identifiquei esses erros, um erro de tradução e 2 erros de consistência jurídica, que o juiz mencionou como base da sua decisão em primeira instância, eu fiquei enlouquecido, porque como o nosso colega de Brasília, o advogado contratado, não tinha percebido isso à época. O Dani coordenava, mas nós tínhamos um escritório de Brasília contratado para acompanhar e fazer essa segunda instância. E aí eu li esse processo, levei para o Álvaro, expliquei para ele, pedimos uma reunião em Brasília, fomos em Brasília no escritório,
que nos atendia. Eu pedi para eles, como procurador responsável pelo Supremo Conselho, que nos apresentasse o relatório do processo, e aí eu trouxe para eles 3 questionamentos. Olha, na página tal, tem uma tradução equivocada, juramentada, mas equivocada, na qual ela faz a tradução de landmark não como princípio, como marca. E princípio não se registra, além de 2 pontos importantes que faltavam na legislação internacional de marca. E aí o advogado passou desapercebido. Quando nós vimos essa possibilidade, nós preferimos tirar o processo do patrocínio desse colega, desse escritório, e aí quem me atende lá em Brasília é um ex-ministro do STJ, levei até o escritório dele, apresentei essas 3 ponderações, e estávamos próximo do Congresso de Mato Grosso, né? E aí eu trouxe o Álvaro para essa reunião, lá e era quase finalzinho da gestão do Álvaro e início da gestão do Guilherme. Na hora meio de uma, finalzinho, quase início da outra. E aí eu me recordo que a gente fez essa reunião com os colegas advogados que representavam o meu escritório em Brasília à época. E aí eu apresentei o processo inteiro, apresentei meus pontos, e ele falou assim: olha, me dá mais uma semana. Se eu achar mais pontos que você trouxe, eu te faço a proposta de patrocinar o seu processo, porque aí eu vejo possibilidade de reversão em segunda instância. E aí passou 1, 2, 3 semanas. Na terceira semana ele me ligou, o ministro me ligou, o ex-ministro me ligou, falei assim: Saulo, eu achei mais 3 pontos além do seu. E nossos honorários são tantos para poder, e eu quero patrocinar esse processo, porque é um processo muito relevante. E é um processo que me interessa muito, porque discutia um registro de uma marca nacional, e se saísse vitorioso, a marca era do Brasil. Então era algo muito relevante, muito relevante. Quando a gente fez essa estratégia, nós soltamos no mercado maçônico e Demolém de que nós íamos reverter o processo. E foi a primeira vez que eu senti verdadeiramente que nós tínhamos chances reais de ganhar o processo. E aí nós soltamos pílulas no mercado, vamos dizer assim, para que quando estivéssemos no Congresso de Mato Grosso, isso fosse o assunto do Congresso de Mato Grosso. E nós conseguimos que isso acontecesse. Tanto é que a gente foi no escritório do irmão Dani, e no Congresso, eu lembro que todo mundo entrou, ficou eu e o irmão Dani lá atrás, e aí eles fizeram questão de chamar os 2 advogados responsáveis pelo processo, e eu fiquei muito lisonjeado, e aí eles perguntaram pra gente assim, e aí? O que vai acontecer? E aí eu falei assim: olha, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar o processo. Isso deu um ânimo de todo mundo, isso atravessou aquele congresso, e aí esse é um bastidor muito legal, porque a partir dessa conversa, e esse bastidor do processo judicial, eu acredito que as conversas ficaram mais suaves para uma negociação mais adequada, porque antes disso não se falava em qualquer tipo de conversa, porque a sentença era era uma pressão muito grande. Era uma pressão muito grande, tanto que a maçonaria estava pressionando. Eu me recordo que no meu escritório, eu recebi algumas ligações de alguns maçons que eu nunca vi na minha vida, fazendo pressão sobre mim, sabe, sobre o assunto, que eu devia abandonar o assunto, depois que nós soltamos isso, entendeu? E aí terminou a gestão do Álvaro, o Álvaro tentou fazer uma reunião de unificação, não deu, ele fez a primeira pílula, já com essa nuvem de dúvidas sobre a outra parte, de que o processo já estava ganho, né? Porque aí nós identificamos realmente, tínhamos identificado pontos importantes, e nós mudamos a assessoria para um ex-ministro, então a gente ganhou uma força para que pudéssemos... Desculpa, a gente não mudou na época do Álvaro, nós contratamos na época do Guilherme. E aí o Guilherme assumiu o grande mestre, e aí o grande mestre falou assim: Saulo, você pode continuar como procurador? Eu falei assim: Guilherme, eu não vou continuar como procurador, porque eu preciso dedicar ao processo. Eu não gostaria que alguém me constrangesse como advogado, porque eu sou membro do Supremo, eu devo reverência a algum maçom, eu quero ser só advogado do processo, porque eu quero virar esse processo. E aí o Guilherme nomeou o querido e amado Mário Diamante como procurador, e nós trabalhamos em conjunto, eu na parte jurídica pura do processo, junto com o irmão Dani, e aí nós contratamos o ex-ministro e o seu sócio lá de Brasília para nos assessorar. Fizemos o primeiro despacho com o desembargador responsável pelo processo, tivemos uma atenção, ele baixou em diligência, e quando ele baixa o processo em diligência,
que isso é raro em segunda instância, tecnicamente é raro, ele faz algumas perguntas importantes no processo. E aí nos deu a oportunidade de solicitar nova tradução do documento, de solicitar nulidade do processo. E a gente fez essa manifestação, e aí o Guilherme puxou a mesa para conversar, já com o apoio dos grandes mestres, porque havia pressão na época de que inclusive o Gobi, que era a última, salvo engano, era a última ponta de esperança do SCODB, ia sair do nosso ponto de vista. Então, a maioria dos grandes orientes independentes já estava... Né, já estavam. Porque tinha também os seus interesses particulares, né? Exato. A busca da regularidade, do reconhecimento. E cá para nós, já dado uma sentença. O Supremo Conselho Internacional pressionando e dizendo que não reconhecia ninguém aqui. Nós, com muita dificuldade financeira à época, né? Uhum. E aí, eu me recordo que eu entrei na parte de negociação da mesa. Então eu sentei com o Tempone, que foi um cara assim... Ele é sensacional, ele é um cara delicado, ouviu os pontos de vista jurídicos meus, jurídicos dele. Eu não abri as estratégias, obviamente. Mas enquanto o Guilherme fazia toda a negociação em alto escalão, que era, vou te contar, 99% da operação, nós da parte de estrutura, eu, Mário, Tempone, a gente fazia com que aqueles pedidos que era intransponíveis, o CNPJ do SCODB tinha que ficar ativo por causa a gente tinha medo de entregar o CNPJ e perder a marca, passar a marca para o DI, porque a gente queria fazer a unificação, mas a marca ficasse no Brasil. Uhum. Então tinha alguns medos vinculados a essa operação. E aí eu me recordo verdadeiramente de que no finalzinho, já tudo encaminhado, a unificação andando, o Guilherme viaja de férias. E caiu o Guilherme viaja de férias. E eu falei assim, bom, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu tinha conversado com o Tempone algumas vezes. Ele falou que estava tudo certinho. O documento que o Mário tinha ajustado, eu tinha lido ele. Depois que o Mário, porque ficou em sigilo, né? O Mário levou, mandou para eu ler. Eu falei assim, Mário, tá lindo, parabéns. Mário foi o advogado responsável lá para assessorar essa operação interna dos grão-mestres com o Guilherme. E não sei quem era o grande mestre da época da RFB. Eu não me recordo. Você lembra quem era que negociou com o Guilhermão? Como é que ele chama? O Guilherme falou o nome dele aqui. PJ. Não, Grande Mestre Nacional. Grande Mestre Nacional. Bom, me perdoe, meus irmãos, eu não me recordo. Eu fiquei tão informado no processo. Bom, e aí... Vou lembrar um nome. E aí, eu lembro que o Guilherme viajou de férias, e aí ele me toca meu telefone no escritório. O Guilherme falou assim, nossa, Saulinho, fudeu tudo. Fudeu tudo caiu. Eu falei assim, o que foi? Não, caiu tudo arrebentou. Cara, pelo amor de Deus, liga de novo pro Tempone e entende o que está acontecendo. E aí eu liguei o Tempone. Caiu e tal. Eu falei assim, olha, vamos tentar regulamentar entre nós aqui e vamos sinalizar de que está tudo juridicamente correto. E aí o Tempone foi magistral, porque aí eu consegui fazer esse papel de retomar a conversa jurídica com o Tempone, que deu o seu ponto de vista correto, falou do qual era o entrave, eu dei minha opinião jurídica para o Guilherme, o Mário também. E aí o Guilherme foi para essa última reunião já todo estruturado da base. E aí foi legal que no final, que não tinha mais advogados de parte A ou parte B. Tinha advogados querendo a unificação. Entendeu? Então a gente agiu para suportar o Guilherme e os nossos irmãos exatamente para que pudesse virar. E aí o Guilherme teve sucesso, teve estratégia, teve paciência e os tios maçons assim, alavancaram e fizeram com que a unificação acontecesse. Então os bastidores são esses. Pensei que eu estava equivocado. É o PH mesmo. É o PH mesmo, foi? Paulo Henrique... Você falou isso, Paulo é J, mas PH. Isso mesmo, foi. Exato. Entendeu, Luiz? Então, assim, os bastidores da unificação, de quem trabalhou no processo, fazendo o documento, e aí eu quero me referenciar ao irmão Mário, que trabalhou enlouquecidamente nesse processo, foi extremamente importante para que isso acontecesse também, porque quem assina ganha louro, né? Mas quem trabalha debaixo dos panos raramente é lembrado. Então eu tenho que lembrar das pessoas que o Tempone foi espetacular à época para a gente poder correr. O irmão Dani, né? Porque a parte jurídica, ela que sustentou, inclusive, a virada de mesa para que a negociação voltasse com força, entendeu? Agora eu vou aproveitar o coice do Mula aqui, eu vou assumir o lugar do Luiz um pouquinho. E o Mário te respondia no WhatsApp? Respondia? Respondia. Não, o Mário é encantado. E por quê? E por que respondia também? Olha, eu tenho um benefício. Toda vez que algum amigo meu fica em apuros, ele vai no meu escritório. Não sei por qual motivo. O Mário passou por alguns apuros de alguma assembleia que ele participou no Mato Grosso. E aí eu que fiz a defesa dele à época
no Tribunal de Justiça demoler e tal. Então, assim, a gente tem muita afinidade e a competência do Mário a inteligência dele é algo muito rápido. Ele é muito rápido para pensar, mas responde. Responde. Você não responde, não é? Não, mais ninguém, só o seu. Ô, Mário, segura aí, né, Mário? Puxa vida, né? Mário te responde no WhatsApp, Luiz? Muito difícil. Muito difícil, mas o Mário ficou rico. Como o Mário ficou rico, ele não conversa com os meros mortais. Não, exatamente, é isso que eu pensei. Vamos ao coice do Mula. E aí? Você acredita que realmente essa unificação era importante? Era, Luiz. Mas você estava falando que era possível ganharmos o processo, e aí? Pois é, mas olha só, não adiantaria ganhar o processo e não levar a instituição junto. A RFB era maior que a gente na época, em números e a de apoio maçônico. Nós tínhamos, sei lá, 20 mil membros, eles tinham, sei lá, mais 19 mil, era quase igual para igual, mas a estrutura que a RFB tinha à época suplantava a gente de apoio. Então não fazia sentido ganhar o processo e não levar a instituição. Para a instituição, ela só sobreviveu, pelo meu ponto de vista, porque a unificação aconteceu. Qualquer uma das partes que ganhasse o processo teria uma rusga absurda do outro grupo que perdeu. E, quiçá, viraria uma nova ordem, entendeu? E, assim, tinha discussão, então tinha provocação entre as partes. Então, assim, a gente era danado para provocar, eles também danados para provocar. Então, assim, quase virou uma dualidade dentro da Ordem Demolei, quase virou. Então, a unificação foi a única possível solução para a sobrevivência do grupo até hoje. Até porque chega num final agora, nessa reta final aí de processo, o Demolei ativo, ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Não tinha não. Ele não sabia, ele não entendia. Era uma rusga que fica mais de quem vivenciou lá em 2004, 2005. Né? Essa turma mais antiga é que mantinha o coração meio que fechado ainda para as questões. Porque se você pega essa massa de juvenil, você vê que os meninos não estavam nem aí, cara. Não, eu achava muito legal, assim, na época, porque o SCODB, a turma que sustentava o SCODB era muito competente, mas a turma que sustentava a RFB era competente demais também. Então, eu lembro que quando as partes se conversavam, era encantador ver aquelas pessoas com uma extrema competência conversando aquilo que cada um tentando ter sua razão. E assim, ao meu respeito, a RFB da época, eles eram muito organizados, muito fortes. E eu tinha muita admiração por isso. Só que eu cresci aqui na SCODB. Eu nasci aqui, então eu não queria largar a história. Você é raiz, né? Eu sou raiz da época, eu sou polêmico, eu sou nariz em pé, eu sou tudo aquilo que... A cara do SCODB. Então na época, eu, assim, briguento. Então na época, assim, eu não sei porque eu tô brigando, mas se você me chamou, eu tô indo, entendeu? É meu amigo que tá lá, então vamos brigar junto com ele. E a gente sentia que o SCODB era nosso amigo, que ele tinha que ser defendido. E a gente também não entendia qual que era a discussão, que essa discussão originária lá atrás, que o irmão João Alexandre capitaneou na época, em 2003, a gente também não viveu isso. Quem viveu foi o tio Mansur, né? O tio Geraldo, grande secretário da época. Entre eles ali, né, no Supremo Conselho. Então, o que nós tínhamos era a tristeza de não poder frequentar outros locais. E quando a gente chegou na cúpula do direcionamento, era a tristeza de um grupo dividido. Né? E aí os meninos ficavam apertados. E de muitos que cresceram enquanto Demolei ativo junto com a gente, né? Exatamente. Você pega lá na RFB, eu falo aqui em Minas Gerais, você pega Rogério Laguna, o Marco Antônio Filho, o próprio Omar Rogério, Norton. Essa turma que você acaba se afastando, né? Na maioria das vezes aqui que a gente tinha esse trânsito muito fácil, né? Lá com o pessoal que depois era RFB e a gente. Então... isso meio que era angustiante também, né? Porque você via a pessoa que cresceu com você e de repente você tá ali em lados opostos, quase que não tapa, né? Exatamente. Então, assim, era uma época muito triste, muito difícil, mas eu acho que quem lutou naquela época tem orgulho da luta que a gente implantou. Claro. E tem orgulho da unificação como ela foi feita, sabe? Ela foi feita com muita briga, sabe? Ambas as partes brigaram por aquilo que elas acreditaram. Uma briga bem feita é quando todo mundo sai insatisfeito. E quando os dois saíram insatisfeitos é porque a briga foi bem feita, sabe? Todo mundo cedeu e no fim das contas, cara, foi muito legal. Lá em Brasília, a assinatura não pôde presenciar a assinatura, o Scott, que era mestre conselheiro nacional, deixando colar. Então, assim, simbolicamente foi muito legal.
Deixando registrado aqui, meu querido amigo PH, nós sabedor que somos do seu trabalho, não esqueceríamos jamais do seu nome. Houve somente uma troca aqui, mas pode saber que você ainda continua aqui. Chama o PH para no nosso coração. Para te ouvir. Você está convidado. Chama o PH para vir para cá. O PH é sensacional. Agora vamos à pegadinha. Pegadinha, essa não teve. Tô vendo, o Guilherme foi poupado disso. Saulo Fonseca, qual que é a sua de coração, resposta do coração? O que você sente quando você finalmente do processo você não foi convidado para participar? Você tem alguma mágoa com isso? Não, eu não tenho mágoa não. Porque eu sei o tanto que o Guilherme me respeita pessoalmente por isso, sabe? Eu aprendi, Luiz, depois de uma certa idade, que quando a gente tem orgulho de alguém brilhando, e no caso era o Guilherme e o Scott, e o Mário como procurador, eles carregaram toda a história que eu fiz com eles. Eu trabalhei 3 anos nessa brincadeira do processo para tentar reverter. Então, assim, a história que eu entreguei para a Ordem Demolei foi ter sido aguerrido, por ter sido dedicado, por ter descoberto uma falha no processo judicial que ninguém tinha percebido, por ter doado o meu tempo. Então, assim, quando os meus amigos, meus pares me reconhecem, eu deixei saudade, Luiz. Então, se eu deixei saudade para alguém, eu não morro mais. Então, assim, eu nunca tive colares além da presidência da Lumine, entendeu? Nunca tive a oportunidade de ser nada além disso. Porque eu também não quis ser maçom ainda, sabe? Assim, então, o que eu galguei foi dar apoio para que meus amigos pudessem brilhar. Quando eles estão brilhando, eu estou brilhando junto, entendeu? Hoje, cara a cara, quem é Saulo em Sete Lagoas? Quem é Saulo no capítulo Sete Lagoas? Não, eu acho que hoje em Capítulo Lagoas eu não sou mais ninguém. Eu sou somente uma foto de um mestre conselheiro e de algumas histórias que eu tenho lá. Porque eu parei de frequentar Sete Lagoas, como meus irmãos também. A história que eu tenho agora é a história de vida da minha família. Eu dedico a minha profissão, ao meu escritório, às minhas empresas, aos meus amigos. Então, eu não tive mais tempo de dedicar a Sete Lagoas do jeito que eu mereço ser dedicado. Mas Sete Lagoas me encanta. Nós temos um grupo de Sênior Demolei que deve ter mais ou menos 100 pessoas. 100 pessoas vinculadas a esse grupo de lá, de Sete Lagoas. E toda vez que os meninos precisam de algum apoio, eles recorrem a esse grupo e rapidamente, sem qualquer de forma de titubear, a gente manda apoio, seja financeiro, seja de qualquer tipo de situação. Se é um, é outro. Então, assim, a instituição Sete Lagoas, eu amo do fundo do meu coração, mas eu não sou mais ninguém lá. Sou só uma memória que teve lá de alguns casos legais. Quando o tio Crispim estava vivo, que faleceu recentemente, eu era mais lembrado porque a gente tinha uma relação muito legal. Mas fora isso, eu sou só mais um membro que passou lá e deixou um pedacinho lá. Quem é Saulo Fonseca? Filho, marido, pai e vida financeira e profissional. Olha, vida financeira rico, milionário. Oh, Deus te ouça. Olha só, Luiz, eu sou uma pessoa extremamente mais madura, mais eu ouço mais do que falo menos hoje em dia. Menos arrogante? Na verdade, quando eu preciso ser arrogante, eu sou arrogante no ponto certo. Porque a pessoa que também é humilde demais, ela é suplantada. E eu não aceito ser suplantado em momento nenhum. Não acho que ninguém tem que ser suplantado em momento nenhum. Mas ninguém precisa ser humilhado por isso. Então, na minha vida profissional, eu sou muito bem estabelecido, graças a Deus. Hoje eu advogo, né? Graças a Deus, tenho uma profissão muito bem organizada, um escritório muito bem organizado. Na minha família eu tenho 2 filhos, uma linda esposa que me dá todo o apoio possível, mas eu dedico hoje à vida deles, né? A vida dos meus filhos. Então, assim, o que eu sou hoje é exatamente aquilo que eu vivi em toda a minha juventude. A experiência de viagem que eu tive de vocês, meus amigos que eu carrego no fundo do coração, como o Cacá, como o Álvaro, como o Rodrigo. Vou te dar um exemplo de amizade forte que nós temos. O Rodrigo passou por uma dificuldade no Covid, todos nós sabemos disso, quase que ele foi embora. Quando o grupo solicitou um apoio para que nós pudéssemos ajudá-lo a adquirir um medicamento, eu vi um movimento dos grandes amigos que não se encontravam há tantos anos e que acho que em 30 minutos tudo que precisava foi arrecadado e de coração. E ninguém precisou se receber obrigado ou qualquer ligação. Nada disso, porque a nossa amizade da época é pura até hoje.
Eu acho que o maior agradecimento que cada um de nós aqui pode falar disso é ver o Rodrigo, cara. Você chegar e abraçar o cara. Exatamente. Então, porque Luiz, o dia que eu vi o Rodrigo aqui no Grande Oriente, bicho, nossa senhora, velho. Foi muito emocionante, assim, porque foi o irmão nosso, amigo de nossa juventude, passando por dificuldade. E aí, Luiz, graças a Deus, a estrutura que nós criamos hoje para nossa família deu a oportunidade de ajudar um irmão que precisava na época. E é um pouquinho de cada um. E isso diz muito sobre a nossa formação. A ordem me deu exatamente a capacidade de ser uma pessoa melhor a cada dia. A cada dia eu tenho quantas pessoas trabalhando comigo no escritório. E aí, toda vez que eu faço uma entrevista com uma pessoa, eu falo exatamente aquilo que eu acredito, que é deixar saudade, Luiz. Você se considera injustiçado dentro da estrutura família, ordem, lei? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Onde eu pude brilhar, e na minha época que eu pude brilhar, eu brilhei. Né? Eu fui reconhecido da minha época. Então, assim, na época em que eu fui presidente da Lumina, eu fiz um bom trabalho. Na época que eu estava no capítulo, eu fiz um bom trabalho. Na época que eu fui procurador do Supremo Conselho, eu fiz um bom trabalho. Na época que eu não era nada, eu fiz um bom trabalho. Mas a cada época, a gente é reconhecido por aqueles pares. Querer ser reconhecido eternamente depende de um trabalho de permanência no grupo, como você o faz. Primeiríssimo mundo. De primeiro, né? Não é o nosso caso. Eu não sou presidente da República para ter meu nome nos anais da história. Eu só sou um membro que carregou toda a história, a vivência, a convivência, as amizades, o coworking, o relacionamento, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Obviamente a gente tropeçou, a gente errou, a gente xingou, fui arrogante quando não devia ter sido em alguns momentos, fui arrogante quando deveria ter sido em alguns momentos, defendi meus amigos em todas as situações. Quando, no Congresso de Araxá, eu estava numa boate, assim, com a turma, assim, e teve um irmão que falou mal do Wilson Júnior na época, eu saí com ele na cabeça, assim, 2 minutos, porque eu não aceitava falar mal dos meus amigos na época. E, obviamente, hoje eu ficaria mais calado, né? Porque eu veria mais mesmo. Mas isso diz muito da gente. Nós carregamos uma identidade de amizade muito forte. Tanto é que quando o senhor foi chamado para ser empichado aqui, para sofrer o impeachment, a primeira pessoa que você procurou para te ajudar numa defesa fui eu. E eu te estendi a mão com o maior carinho do mundo. E você foi salvo por um caminhão de banana que caiu na danada da estrada. E não tem a história do meu impeachment, que não fui impeachmentado, e que eu vou contar em outra época, que preciso do Augusto estar presente aqui para contar. Quer dizer, eu não nem esse louro eu ganhei, porque você foi absolvido porque o caminhão de banana caiu na estrada. Eu não está nem a defesa civil para nada. Eu tenho até medo, cara, do coice do Mula, quando o Augusto... Saulo Fonseca, olhando para aquela câmera, diz para a galera aí, o que você sentiu? Teve algum medo de ficar cara a cara no MulaCast? Lógico, óbvio. Ô, Luiz, quando você me convidou, eu escrevi, eu tentei escrever o que eu ia falar, eu assisti o que o Guilherme falou, eu tentei entender, rapaz, sentar na sua frente, a maior loucura do mundo, mas é o maior prazer do mundo, Luiz. Você é uma pessoa extremamente respeitosa, você é irreverente, mas você não é inconveniente. Suas perguntas são extremamente gentis e inteligentes. Eu te agradeço, porque você registrou uma parte da minha vida que talvez se eu não estivesse aqui, eu não teria registrado. Então, eu te agradeço. Estar aqui é um reconhecimento, você disse. Se você se sente reconhecido, eu sou o segundo que você decidiu perguntar. Então, assim, eu estou extremamente... feliz e reconhecido que os meus amigos quiseram ouvir um pouco da minha história do seu lado, minha história do lado do Cacá. Você acredita que esse trabalho deve continuar? Ô, Luiz, ele deve continuar, tanto que ele vai continuar que eu vou te patrocinar pelo menos um período durante 12 meses, entendeu? Eu vou te ajudar nesse projeto com o maior carinho do mundo. Eu acho que todos nós devemos abrir o bolso e te entregar um valor para que você possa continuar e ter a tranquilidade de que esse projeto não vai acabar. Então, assim, eu vou te oferecer parte de um patrocínio para você ficar tranquilo. Não vou te dar tudo, obviamente, não sou louco, né? Não sou maluco. Mas é uma honra, Luiz. Quanto tempo? 12 meses, eu te... Esse menino é muito bom, é bom demais. Mas é uma honra estar do seu lado. Você tem que continuar esse trabalho exatamente para registrar as pessoas que passaram em nossa vida e para a gente ter o prazer de assistir e rir enlouquecidamente. Muito obrigado, Luiz. Então, meu agradecimento público. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Pra cá, pra você.
Obrigado, prazer imenso, viu? Prazer imenso. Tchau, pessoal. Obrigado, um abraço. Isso aqui é uma vida de amizade, né, cara? É, exatamente. 28 anos, não é brinquedo, não.